Graças a Deus, queridos irmãos. Estamos num dia especial hoje, nosso primeiro dia de jejum e oração. Queremos agradecer ao bom Deus por essa grande oportunidade que nos concede de, como igreja, de voltarmos mais para aquilo que é essencial na nossa vida, que é o nosso espírito, né? É Ele que vai herdar a vida eterna, é Ele que é o Espírito do Senhor fala com o nosso espírito. Aleluia. O Espírito fala com o nosso espírito. Se nós queremos ser assim agradável ao Senhor, como o próprio Senhor disse, que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram, não apenas fisicamente, mas em espírito e em verdade. Quero ser grato a Deus por esse momento, então. Vamos orar. Sentados como vocês estão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa imensa oportunidade que o Senhor nos concede de estar no primeiro dia da semana, ainda nas primeiras horas, reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo, para o adorar, para buscar a Tua face, a fim de que o Senhor possa usar a Tua igreja conforme o Senhor deseja. Queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre na igreja. Nós queremos que o Senhor possa falar ao nosso espírito, dar a nós a condição de melhor compreender a Tua palavra, dar a nós a visão que o Senhor tem para esta igreja. Santo Espírito, fica com a gente, nos eleve à adoração ao eterno Pai, conforme o Senhor assim deseja. Fica conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos desenvolvendo o projeto Comunhão. E nesse primeiro momento do projeto Comunhão, a gente está pensando na nossa comunhão com Deus. E pensando na comunhão com Deus, me presta um controle aqui, depois eu te passo. Pensando na comunhão com Deus, a gente vai perceber que existe um grande desafio. Qual é o grande desafio da comunhão com Deus? Eu diria que o maior desafio é a vida santa. Ter uma vida santa é algo extremamente desafiador para a gente. A gente fica pensando, né? O próprio Deus, ele exige da gente esse tipo de comportamento, de vida pura, de vida santa, de vida que a gente se identifica com Ele, vida que proclame a verdade. E o texto de Levítico, capítulo de número 20 a 26, ele diz assim, o Senhor disse para o povo, né? Sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para seres meus. Deus constituiu um povo, começa a construir um povo, e diz, vocês vão ser santos. Olha que grande exigência que Deus faz. E ele diz, e qual é a comparação que ele diz? Ele não fala assim, porque Abraão foi santo, porque Jacó foi santo. Não, porque eu sou santo. Ou seja, o padrão de santidade que ele coloca diante da gente não é um padrão humano, é um padrão divino, é um padrão de Deus. E Deus se ordenou dessa forma. Agora, já no Novo Testamento, 1 de Pedro, no capítulo 15, capítulo 1, de 15 a 16, Pedro vai dizer que vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação que foi tirada das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, agora, essa exigência não é estritamente aquele povo que saiu do Egito, mas agora é o povo que foi lavado no sangue de Jesus Cristo. Vocês agora são essa geração eleita. Geração eleita é o quê? Geração escolhida, geração que foi chamada para a vida em santidade. Eu acho bem interessante que o pastor
ele falou sobre a história da igreja, né? E falou que a igreja surge num movimento chamado santidade. Foi isso mesmo, né? Ela sai do movimento chamado santidade, daí vem o nome, né? Holiness, em português, santidade. Então não deveria ser estranho para nós, como igreja, essa busca, ainda que a gente saiba que a gente deve buscar sempre, mas quando você coloca esse título, santidade, na igreja, então a exigência me parece extremamente maior. É mais ou menos assim, se as outras igrejas, com todo respeito, buscam a santidade, aquela que tem o nome do Holiness tem que buscar a santidade mais ainda. Mas não, como eu disse, não comparando igreja com igreja, mas tendo como padrão o próprio Deus. O próprio Deus. É uma ordem de Deus ao povo que se propõe servindo. Não é um pedido de Deus, é sede, né? É imperativo. Vocês têm que ser santos. Ordem essa que ele deu já desde Abraão, lembra? Então, quando ele diz isso, diz uma palavra bastante interessante: a busca da santidade. Então, ele dá essa ordem a Abraão: ser santo. Aliás, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17:1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Buscar a santidade, em outras palavras, é buscar a perfeição ética e moral. Moral, a gente aprende na ética cristã, é aquilo que realiza o ser humano, exatamente na perspectiva divina. O que significa isso? Realizar o ser humano. Realizar o ser humano é fazer com que o ser humano seja aquilo que Deus fez para que ele seja. Então, todas as vezes que a gente tem um ser humano e ele desvirtua completamente daquilo que Deus o fez, daquilo que Deus colocou como propósito, então na ética cristã a gente vai chamar isso uma atitude imoral. Não faz parte do padrão de Deus. E quando a gente pensa nessa santidade no aspecto ético também, a ética cristã diz que a ética é a ciência da moral. É ela que vai, diríamos assim, ver se a moral é justa ou não. E melhor que isso, a ética cristã vai dizer que o Evangelho é o juiz da cultura. Geralmente a moral está ligada à cultura, né? Por exemplo, o que às vezes é moralmente correto aqui, em algumas tribos não é. Concordo? Por exemplo, é moralmente aqui correto que um homem case-se com uma mulher só. Mas a gente vai encontrar povos, nações, independente do seu poder aquisitivo, você pode casar com muitas mulheres. Mas o Evangelho vai dizer que não é assim, que seja marido de uma só mulher, quando ele pega um padrão. Então, a gente vai perceber que nesse aspecto, o próprio Evangelho se torna juiz da moral, seja lá de que moral for. Então, esse é o aspecto ético que a gente precisa preservar. A gente, quando se fala em santidade, estamos falando desse aspecto, da nossa conduta na sociedade, da nossa conduta com as instituições, da nossa conduta com a gente mesmo, com o nosso próximo. Foi esse texto de 17:1 que Deus falou para Moisés, Abraão. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença. E olha só, e ser perfeito. É isso que ele exige, seja perfeito. Evidentemente, está falando aí dessa perfeição, não uma perfeição física, mas uma perfeição moral. Essa é a exigência que Deus faz de nós. E paralelo a isso, o próprio Jesus interpreta, ele traz esse texto, né? Sejam vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial.
é. Mas como ser santo, como ser perfeito numa estrutura humana, carnal e decadente como nós somos? Como ser perfeito? Como ser assim, santo nessa estrutura nossa, cheia de erros, cheia de informações ruins? E ainda mais assim, uma geração corrompida, inclinada a partir do pecado original, das coisas ruins. Então, uma criancinha, deixa ela ser criada sem educação nenhuma, ela vai fazer só coisas boas? Não, porque é da natureza dela caída. Como ser perfeito, como ser santo, como Deus é, se a gente não vive no céu, mas se no mundo, como diz a palavra, que já é no maligno. Mas o Senhor não está pedindo muito da gente, só está aí no céu. E a gente está aqui no mundo que já é no maligno. Como ser perfeito? Como ser santo, perfeito como Deus o é, se a gente não é todo poderoso? Entende? A gente não tem o poder de fazer tudo. Diríamos, se você é todo poderoso, tudo bem, você não tem necessidades alguma. Então, é mais fácil. Como ser assim? Uma coisa é certa, a gente utilizando algumas comparações que a Bíblia fala sobre como Deus nos olha, em 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo diz assim, deixa eu ver se eu coloquei essa. Não, coloquei. 1 Coríntios 10, 13. Não lhe sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que possais suportar. Ou seja, Deus não nos deixa em situações que sejam acima da nossa capacidade de resolver. Do modo correto, do modo certo. Entretanto, quando aparece, ele dá o escape. Às vezes a gente tem que ficar observando onde está o escape. Senhor, cadê o escape? A situação está difícil, cadê o escape? Segundo a palavra de Deus, ele dá o escape. E ainda em Mateus 25, 15, na parábola dos talentos, lembra? Eu acho bem interessante. A parábola diz assim: a um deu 5 talentos, a outros 2 e ao outro 1. E agora sobre isso, cada um segundo a sua capacidade. Cada um segundo a sua capacidade. Deus nos trata assim, segundo a nossa capacidade, daquilo que a gente pode fazer. E quando a gente não tem essa capacidade, muitas vezes o escape não será uma saída, mas um revestimento, um poder a mais. Mateus, assim, a gente se depara com esse desafio, que é esse desafio da santificação. Deus não nos dá ordem, não ordena algo que não possamos cumprir e que seja além disso, além das nossas forças. E ainda, o que for além, Ele nos supre. Entendemos então que a santidade e perfeição exigida por Ele, a nós, seus servos, não é algo impossível. É uma ordem, mas não é impossível de se realizar. Se eles vissem que seria impossível de realizar, ele estaria nos colocando numa situação extremamente difícil. Mas se ele exige, é sinal que é possível realizá-lo. Não é tão fácil, porém deve ser buscada com todas as nossas forças, como diz o texto de Marcos 12, 10, 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Ou seja, para buscar a santidade, a gente vai precisar fazer esforço. Não é assim, cara, aceitei Jesus, agora minha vida é pura, limpa. Não olhe mais para coisas erradas, não fala mais do que não deveria falar. Agora eu tenho uma vida pura, santa. Não é assim, pelo contrário. Alguns dizem assim: nossa, eu antes de aceitar Jesus,
Mas é que agora o Espírito Santo te mostra. O Espírito Santo está te mostrando, você está pecando, então ele vai mostrando, nossa, eu pecava muito mais ainda, você nem imagina como. Santificai, um jejum, Joel 1,14. Eu me prendo muito nessa fala de Joel. Não porque é o Joel, entende? É porque ele é o profeta de Deus. Ele diz assim, o Senhor diz através do profeta, né? Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Desde a antiguidade, o Senhor já está chamando o povozinho circuncisando, mas vocês têm que fazer algo maior. Jejuar não é uma coisa assim tão fácil. Aliás, para alguns pode ser muito fácil, mas para muitos não. E aí começa o exercício. Eu acredito que seja mais um exercício de você colocar à disposição de querer fazer o que é certo e fazer aquilo que é correto. Eu vejo na fala de Jesus, aliás, do texto de Mateus 4, de 1 a 2, Mateus 4, de 1 a 2, Jesus, antes de começar o seu ministério, lembra disso? Ele passou 40 dias e 40 noites lá no deserto, porque ele tinha uma batalha muito grande para enfrentar. O versículo 4 de 1 a 2 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele estava tão obcecado pela missão que ele tinha para enfrentar, e a comida não fazia parte dessa obsessão. E eu penso, se Jesus quer Jesus, olha só, se Jesus quer Jesus, o Filho do Deus vivo, é o Deus encarnado, claro que ele na pessoa humana, na visão humana, se ele foi alguém que precisou fazer isso, quanto mais a gente também deverá buscar mais ao Senhor. O desafio da vida santa, com essa nossa identificação com Deus, o ser santo, como eu sou santo, é uma busca de uma identificação. Deus pede para a gente se identificar com Ele. Identificação é se tornar como idêntico, ou seja, tem a ver com alguma coisa igual. Então, quando a gente fala que alguém se identificou com alguma coisa, seja uma situação, às vezes no filme, parece que isso aconteceu na minha vida, você se identifica com aquilo. Isso eu diria assim, muitas vezes é involuntário, a identificação às vezes é involuntária, mas identificar-se também com Deus passa pelo menos por dois aspectos que eu separei. Mas o texto separado está em 1 de Pedro, capítulo 11, 13 a 21. Alguém pode ler para mim? Pedro 13 a 21. Lê na frente para mim. Por isso, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso rude procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Leia ainda o 2, do 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Bora continuar esse texto. 4. Mas é tarefa completa, né? Oi? 4 de Maceiras. Perdão. 4. Aí já está para o negócio. Tirou o capítulo 4. De 1 a 5. Vamos lá. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também do vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em discussões, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para esse fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Obrigado, Fabrício. Nós temos ele apresenta na minha leitura um conflito, né? Essa questão da identificação natural. Qual seria a identificação natural? Ele vai colocar a identificação natural que nós temos com os nossos pais. Nós herdamos dos nossos pais características, certo? Temos características dos nossos pais. Às vezes até o modo de andar, o volume de voz, o tom de voz. Eu sempre acho interessante quando nossos filhos eram adolescentes em casa, às vezes eu ligava para casa e falei, não estou lá, não estou aqui. Que a minha voz estava lá em casa. E se você ver eles falam no mesmo ritmo que eu falo, né? Mesma tonalidade, mesma velocidade que eu falo, porque é o modelo que eles tinham, assim, de masculino, é o que eles tinham. Então, era natural que eles também assim fizeram. E às vezes até ao andar, né? Eu vejo que o meu filho mais velho andava muito parecido com o meu pai, anda parecido com o meu pai que tinha falecido. O modo de andar tranquilo, o mais velho tem uma tranquilidade no andar. A gente tem essas características, eu diria assim, são naturais. Assim como nós também temos algumas características espirituais de Deus em nós. Nós temos a característica, por exemplo, Deus é pessoa, nós somos pessoas também, certo? Qual é a característica de ser pessoa? Pessoa tem a capacidade de falar, certo? O animal irracional não fala. A pessoa tem a capacidade de refletir, ou seja, pensar, ter um pensamento reflexivo. A gente pensando ontem, hoje e amanhã, nós somos capazes de fazer isso. Nós somos capazes de amar, correto? Essas são características pessoais que nós temos. Herdamos isso. Mas agora ele fala de uma nova característica, uma nova semente. Ou seja, não mais a semente natural, agora uma semente espiritual. Nós agora fomos gerados por Deus, nós fomos gerados pelo Espírito Santo. Como diz o texto de João, capítulo 1, 12, né? Quando ele diz assim, né? Agora nós somos filhos de Deus, né?
identificar com Deus. Ele diz assim: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai no temor durante o tempo da vossa peregrinação. E ele vai nos mostrar, né? Sendo de novo gerado, ele fala, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Ou seja, nova semente. Nós temos agora uma nova disposição, novos desejos. Agora nós temos desejos espirituais, desejos de fazer a vontade de Deus. Ainda que isso tudo, ainda temos ainda que a gente tenha ainda a semente natural, que vai dizer, ele vai dizer que há um choque constante, né, entre a carne e o espírito, entre a natureza velha e a nova natureza. Mas ele vai nos mostrar que a gente pode viver de modo diferente. Agora vocês foram resgatados da vossa maneira de viver, que os vossos pais nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. O desafio da vida santa, com essa nossa identificação com Deus, o ser de santos, como eu sou santo, é uma busca de uma identificação. Deus pede para a gente se identificar com Ele. Identificação é se tornar como idêntico, ou seja, tem a ver com alguma coisa igual. Então, quando a gente fala que alguém se identificou com alguma coisa, seja uma situação, às vezes no filme, parece que isso aconteceu na minha vida, você se identifica com aquilo. Isso eu diria assim, muitas vezes é involuntário, a identificação às vezes é involuntária, mas identificar-se também com Deus passa pelo menos por dois aspectos que eu separei. Mas o texto separado está em 1 de Pedro, capítulo 11, 13 a 21. Alguém pode ler para mim? Pedro 13 a 25. Lê aqui na frente para mim. Vamos lá. Por isso, cingi o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso rude procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Deus, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Leia ainda o 2, de 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 4 de 6. 4. Mas é tarefa completa, né? Oi? 4 de 6.
Cristo sofreu na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em discussões, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que competente para julgar vivos e mortos. Pois, para esse fim, foi o Evangelho pregado também. Recursos para buscarmos e vivermos essa santificação. E esse aspecto é o desafio da vida santa, através da prática da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, de 19 a 27. Vou ler a partir do 18. Segundo a vontade, sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ficar irado. Ele não proíbe ficar irado. Irado é para não pequenos, às vezes você precisa ficar irado mesmo. Vai fazer bagunça aqui? Não. Aqui na minha casa não. Vai para outro lugar, aqui não. Porque a ira do homem, versículo 20, não opera a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei como mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu como era. Será que o cabelo está certinho? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazendo da obra esse tal bem, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa é a prática que o apóstolo, aliás, Tiago, nos coloca, né, diante da palavra de Deus. Esse é um dos grandes ensinos do Novo Testamento. O Evangelho é o da salvação pela pregação da palavra de Deus. Aliás, não só da salvação eterna, mas também da nossa purificação. É através da palavra de Deus que você ouviu que ela começa a agir em nós para produzir fé. E não só na produção da fé, mas também na produção da edificação. O que significa edificação? Aperfeiçoamento, se tornando pessoas melhores, pessoas que estejam dispostas a fazer melhor a vontade de Deus, pessoas que estejam exercendo o seu ministério ou o seu dom. Romanos 10 diz assim, 10:17, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ora, se a fé então é um subproduto de ouvirmos a palavra de Cristo, entende-se com isso que o crescimento também contínuo se dá pelo contínuo contato com ela, promovendo assim também em nós a maior santificação. Então, não adianta tão somente eu aceitei a Cristo como meu Salvador, agora eu estou salvo. Só isso será bastante para termos uma vida que agrade a Deus?
quando eu estou ouvindo, estou lendo, estou estudando a palavra, eu estou ouvindo o que Deus quer de mim. Então, esse é o comportamento que a gente precisa ter para que nesse tempo presente a gente tenha uma vida que agrade mais a Deus, seja aperfeiçoado na nossa conduta, através da palavra de Deus. Então, esse tem sido a nossa preocupação. Estamos novamente com a nossa escola bíblica dominical, hoje suspendendo, seria um escolão, né? Estudamos a palavra de Deus aqui todos os domingos, sim, porque queremos fazer melhor para Deus. Eu posso estudar em casa? Posso, mas você corre algum risco de desvirtuar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é feita para a coletividade, não para exclusivamente a individualidade. Então, por exemplo, o que eu penso, o que eu estou falando, vocês estão julgando. Quando vocês estão acompanhando, opa, se eu começar a falar alguma coisa aqui, né? É tipo, o que eu poderia falar que eu não posso falar? Então, não vou falar o que eu não posso falar. Aí você chama, ou pode dar alguma coisa estranha. Isso não tem na Bíblia. Que nem o rapaz falou para mim, né? Eu acho que eu contei isso aqui. Encontrei uma igreja que eu pastoreei em outra cidade. Talvez você saia da cidade, mas talvez não seja essa cidade que você esteja pensando, seja uma outra. Eu encontrei com aquele rapaz, estava na igreja, depois subiu. Pô, pastor, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Pastor, não estou indo mais lá, não estou indo na outra igreja. Que bom que você está na fé, caminhando com Jesus. Sim, ele falou, mas tem algumas coisas estranhas naquela igreja. Eu até perguntei para o pastor de lá, pastor, esse negócio de sabão ungido, vassoura abençoada, isso tem na Bíblia, pastor? Ele falou, não tem não. Então, pastor, então por que a gente faz isso, pastor? Aí ele falou assim, porque o povo gosta. Se a gente for fazer o que o povo gosta, isso aqui não vira igreja. Isso aqui não vira igreja de jeito nenhum. Não estamos fazendo o que o povo gosta. Tem que falar o que a palavra de Deus nos ensina. Esse é um grande desafio, sem dúvida alguma, para que a gente possa estar compartilhando a palavra de Deus e vendo sobre ela. O grande desafio do crescimento, da santificação pela palavra, Tiago nos aponta essa nossa fragilidade de esquecer. A gente esquece facilmente. E ele nos dá qual é a situação, como resolver isso. Ele vai dizer, pratique a palavra. Pratique. Eu tinha um professor no seminário, ele era professor de, antigamente chamava metodologia da pesquisa, na minha época. Como é agora? Ainda é esse nome? Metodologia científica, metodologia da pesquisa. Ele dizia assim para a gente, primeiro ano do seminário, vocês precisam enriquecer o vocabulário de vocês. Como vocês vão enriquecer o vocabulário de vocês? É o seguinte, toda vez que você ouvir uma palavra nova, anote a palavra nova. Por exemplo, as concupiscências desse mundo. Concupiscência, o que é isso? Aí você vai lá, anota. Os prazeres, os cagados, os prazeres desse mundo não agrada a Deus. Então você vai usar, você vai aumentando o vocabulário. Então ele falou, cada palavra nova que você vai ouvir, anota e usa. Da mesma forma também, eu diria assim, fazendo um paralelo. Você ouviu o ensino dessa palavra, pratique. Anota, pratique. E tinha um outro professor também, ainda era do primeiro ano, ficou bem marcado para mim. Ele era professor de filosofia. Professor de filosofia, havia muita reclamação de outras igrejas, porque os seminaristas iam para as igrejas e citavam vários filósofos, né? Sócrates, Picorês, etc. Aí o professor começou a reclamar no seminário. Aí ele dizia assim para a gente, filosofia não se cita, se vive. Eu diria da mesma forma, muitas vezes dentro de casa, eu já encontrei casais que a briga era com a palavra de Deus. Eles usavam a Bíblia como espada e espada, né? A palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. E ele fala isso, né? E a mulher diz, mas a palavra de Deus também diz que o marido deve amar a esposa. Não se fica citando, se vive a palavra. Se vive a palavra. À medida que eu estou vivendo essa palavra,
eu estou a praticando. João 17, Jesus diz isso, né? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Estou feliz com a leitura que a gente está fazendo, da leitura da palavra de Deus. Já estamos no 44º dia já, da campanha que estamos fazendo. Alguns estão conseguindo acompanhar, outros não, mas o importante é você, de alguma forma, separar um tempo para ouvir a palavra de Deus, porque se a fé vem pelo ouvir, ela vai produzir alguma coisa na gente. E a palavra é como a chuva, né? Que cai na terra, que toca na semente e produz. O Senhor diz: não volta vazia a palavra dele. Nós queremos que essa palavra seja continuamente praticada, vivenciada, e aí a gente tem uma vida que agrade as missões. Como parte dessa temática, eu tenho esse também desafio da vida santa nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 15. Eu pediria uma que prega a Bíblia, leia esse capítulo para a gente. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levando cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobados quanto à fé. Não irão bem avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. 15, né? E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos coloca diante de um quadro esclarecedor, né? Calamidade. Nos últimos dias,
dias difíceis, dias de gente perversa, traidores, obstinados, pessoas que amam mais os prazeres do que a Deus. Então, é dentro desse contexto que a gente vive nesse tempo presente. Quem não há de dizer, reconhecer que nós estamos nos últimos dias? Igreja de guerra, rumores de guerra, haverá terremoto, peste, pestilência. Não tem a ver tudo isso com mais intensidade? Quem há de nós de não reconhecermos que falseadores da verdade, tantos falsos profetas se levantando, quem há de não reconhecer que nós vivemos esse tempo de forma mais acentuada? Bem, se vivemos esse tempo, apesar de estarmos nesse mundo e somos influenciados também pelo mundo, cabe a nós nos proteger de alguma forma, diríamos assim, pelo escudo da fé, como diz o apóstolo Paulo, usando sempre a palavra da verdade como a espada para combater as falsidades, os homens que falsificam a palavra de Deus. E como viver uma vida santa, assim, por exemplo, a gente é produto do meio, Alguém diz que nós somos produto do meio, nós somos influenciados por esse meio, por esse mundo que já é maligno. A gente recebe muito mais informações do mundo do que propriamente de Deus, não é verdade? Você liga a televisão, por exemplo, para ver notícias, você vai ver notícias do mundo. São palavras do mundo que são manipuladas pelo próprio mundo, por aqueles que emitem as comunicações. A gente vai ver um filme, os princípios, os conceitos que são colocados no mundo, nos dramas, não são princípios de Deus. E nós somos influenciados por essas coisas todas. Não vos enganeis, diz a palavra. As más conversas corrompem os bons costumes. Na verdade, você vai ouvir aquela sua amiga que só fala coisa que não presta, só safadeza. Você está ouvindo. Ela está falando, não sou eu, mas essas coisas estão entrando no seu coração, está entrando na sua mente. Daqui a pouco você está repetindo o que ela está fazendo. Nossa, já vi crente falar coisas que nem eu entendo falaria. Porque vai recebendo essas formações e elas vão entrando na nossa estrutura. Quando você menos percebe, você está emitindo. E não está condenando mais. O apóstolo Paulo, quando fala lá na corrupção do mundo, ele fala assim: não só apenas praticam, mas também aqueles que aprovam. Daqui a pouco a gente já está achando que tudo é normal. Não é normal. A palavra de Deus vai mostrar o contrário. E eles vão querer acabar com a palavra de Deus. Já estão fazendo os seus meios para acabar com a palavra de Deus. Como viver esse tempo nos últimos dias, um tempo tão difícil quanto esse? O apóstolo Pedro, ele vai dizer lá em 3 a 14, algumas coisas assim muito mais severas. Ele vai dizer nesse capítulo 3 que esse mundo não só moralmente ficará desestruturado, como já está, e cada vez pior, mas ele vai dizer também que o próprio cosmos, a própria Terra, vai entrar em calamidade total. Ele diz isso. E olha que ele disse isso há 2000 anos atrás, no mínimo. Ele diz que os elementos da Terra se desfarão pelo calor abrasador. Percebe isso? O que ele está falando? Ele está falando do efeito estufa. E qual é a preocupação do mundo? A Terra está esquentando. E o apóstolo Pedro diz que vai esquentar muito. Ou seja, esses elementos materiais que nós fazemos parte, ele vai dizer que essa Terra vai ficar inabitada. Não é coisa do outro mundo? Eu acho que um cientista correto, ele diria: não, a coisa está acontecendo. Eu acredito que quando a palavra de Deus diz sobre o arrebatamento, o que é arrebatar? Arrebatar é tirar de súbito. Ou seja, esse planeta, não só moralmente, espiritualmente, se deteriora, mas como também a própria estrutura material desse planeta, ele ficará inabitável. Aí Cristo tem que voltar. Percebe? A volta de Cristo é mais do que, eu vejo assim, é mais do que Deus resolveu, agora eu vou voltar. Não, é um socorro. É um socorro à humanidade. Aí ele vai salvá-los.
né? Os que sobraram, Aleluia. aqueles que foram selados com o Espírito. Eu acho interessante quando no Apocalipse diz que os anjos estão cercando, né, os ventos da destruição. Então segura aí, anjos, porque há muitos ainda que precisam ser selados. Por que ser selado na perspectiva do Novo Testamento? Receber o selo do Espírito Santo é ser salvo. Há muitos que ainda precisam ser salvos. Porque quando o Evangelho do Reino for pregado no mundo inteiro, aí os anjos recolhem. Aí, se Sodoma e Gomorra vai ficar fichinha. Se o dilúvio será fichinha para matar tanta gente. Porque por enquanto Deus ainda está segurando. De que maneira a gente vai viver esse tempo dos últimos dias? A vida, a desafiadora, diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade? Diante de todas essas coisas, de corrupção moral, espiritual, de medo da terra, que tipo de pessoas, diz o apóstolo Pedro, que devemos ser? Forma, ele diz, em primeiro lugar, ele fala, assim, a vida desafiadora no santo trato. De que maneira devemos nos comportar? O que é santo trato? Lidar com as coisas de modo puro, limpo, sem meio termo. Entende? Mesmo que o mundo faça o contrário, mesmo que esse mundo seja o mundo dos espertos. Você tem que ser esperto. Não, eu quero que é justo. O que é combinado não é caro nem barato, né? Se fala, eu quero que é justo. O que é justo é o que a gente busca. Então, esse tempo é um tempo de desafiador nesse santo trato. Enquanto muitos espertalhões estão ficando podres de rico, você, Zerdinha, está ficando pobre. Pobre financeiro, imagino, da graça de Deus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém. De que adianta? De que adianta ter tanta riqueza, daqui a pouco a polícia está batendo na tua porta, levando você diante dos seus filhos? Nem vou falar outras coisas aqui para não cair a live. Né? Mas que adianta? Então é um tempo de viver melhor. Né? O cristão é mais do que fino trato, é de santo trato. Além do fino, né? Esse aí, essa mulher está de fino trato, é de santo trato. Ele diz mais ainda: de que maneira deveremos ver essa vida santa, esse desafio? Ele diz, como o irmão colocou na sua oração, apressando a vinda do dia de Deus. 1 de Pedro 3,12 diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, percebe, em fogo se destruirão e os elementos ardendo se fundirão. O que ele está dizendo é literalmente mesmo isso. O mundo vai acabar em fogo. Já está escrito. Aí eu pensava assim, quando eu era mais criancinha, né? Então Deus vai fazer como Sodoma e Gomorra, né? Fogo e enxofre. Aí, depois de ver as notícias dos cientistas e tudo mais, eu falei, não é Deus que vai tacar fogo nessa terra, é o homem. É o homem que está atacando fogo nessa terra. É o homem que acaba com as florestas. É o homem que emite gases, né, estufa nesse planeta todo. É nós que estamos acabando com esse mundo. E Deus falou, enquanto a terra durar, está dizendo que tem um fim para a terra. De que maneira? Aí, queridos, significa que a corrupção aumenta, né? As estruturas, tanta calamidade, vocês estão vendo, né? É tanta chuva demais além da conta, matando muita gente. Você pensa que isso vai melhorar? Não.
caos já está estabelecido, está cada vez mais aumentando, e o homem não tem como parar isso mais não. Vai parar de construir, vai parar de emitir gases terríveis para a atmosfera, não vai parar. Se parar, o mundo vira. Não tem como parar mais. Aí significa que o sofrimento aumenta. E o que ele fala que a gente tem que fazer? Nós temos que apressar a vida de Cristo. Como apressar a vida de Cristo? Aguardando e apressando-nos para a vida de Cristo. Como apressar? A Bíblia diz: o Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro. Então vem o fim. Quando você está pregando o Evangelho, alguém anunciando o Evangelho,